Boa tarde ou boa noite a todos, obrigado pelo convite. O tema que nós vamos mostrar agora é muito mais ameno do que essas duas apresentações que precederam. Na verdade, trata-se de um procedimento minimamente invasivo entre vários que estão aparecendo e que tem uma efetividade muito grande. Como eu vou falar, como eu vou mostrar, não é uma coisa que serve para tudo, não é uma coisa também que não serve para nada. A gente tem que abrir os olhos para o que está aí, o que tem de novo, e para poder utilizar isso da melhor forma possível. Como é que eu passo aqui? Tá. Quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, nós sempre pensamos nos conceitos que existem nessa cirurgia. Tempo de cirurgia menor, sangramento menor, menor tempo de internação, menor dor, menor taxa de infecção e, em tese, um custo menor do procedimento, quando você compara tudo isso. Isso tudo é verdade. Então, se eu puder usar uma cirurgia minimamente invasiva, provavelmente eu vou ter um resultado ou igual ou melhor do que uma cirurgia tradicional. Porém, você nunca deve comprometer, no caso do tumor, a ressecção que você programou para fazer uma cirurgia pequena. Então, isso é alguma coisa que a gente tem que ter em mente. Cada cirurgião, no decorrer da vida, ele tem um tamanho de incisão que ele opera. Então, você pode fazer coisas maiores e coisas menores, o mesmo tipo de procedimento. E isso não quer dizer que cirurgias de longas incisões estejam erradas mesmo hoje em dia. Todo mundo que opera casos complexos sabe disso. Então, para efeito de tumor raquimedular, principalmente a gente está falando dos intradurais, você jamais pode comprometer a ressecção para fazer uma cirurgia mais em tese, mais elegante e minimamente invasiva. Até porque vários desses tumores, como eu estou mostrando aqui, são tratáveis, como o que me antecedeu, o Dr. Ricardo, principalmente se você tiver uma boa cirurgia na sua primeira oportunidade. Abordagens cirúrgicas é uma coisa que evoluiu muito com o tempo. Então, nós temos as tradicionais laminectomias de vários níveis, de até 3 níveis ou de um nível só. Essas laminectomias são um problema, apesar de você não ter um trabalho mostrado anteriormente, mas você pode ter, você não precisa ter deformidade, mas você pode ter mais dor por causa disso. Então, muitos desses casos, você acaba indo para uma laminé e depois para uma artrodese, o que é uma cirurgia muito maior e desnecessária, que em várias oportunidades você pode evitar. Então, e além do fato que se você faz artrodese num tumor intradural, você está sujeito a ter um comprometimento da avaliação de ressonância da evolução desse tumor. Então, se você puder evitar a laminé, e quanto mais ampla ela for, melhor vai ser o resultado. O principal fator disso não é lesão muscular, não é sangramento, não é nada disso. Pelo menos na minha avaliação pessoal, e isso tem na literatura, é porque você destrói a banda posterior, o que você não faz na hemilaminé. Então, a banda posterior é extremamente importante para preservar a estabilidade. Tem a laminotomia, que é uma técnica que você, como foi mostrado, você remove o estojo ósseo e coloca de novo, porém é extremamente perigoso, a meu ver, em adultos, onde há algum grau de estenose, em todos os níveis da coluna. Então você faz uma cirurgia muito bonita, tirou o tumor, o paciente tinha uma estenose que não tinha nenhum significado clínico e passa a ter, porque aquela lâmina que você põe de volta, ela sempre afunda um pouquinho mais, independente de você colocar placa ou não. Os minimamente invasivos, você tem hemilaminé, tem o keyhole e tem a ressecção endoscópica. O futuro dessas cirurgias, na minha opinião, eu ainda não tenho essa experiência, mas vai ser ressecção endoscópica de vários tumores intradurais. E o grande benefício é você trabalhar lateral, tipo 1 centímetro da linha média, e você faz um acesso transmuscular, não porque eu não estou lesando o músculo, é porque eu não estou tocando nos ligamentos da linha média, na situação que traz mais estabilidade da coluna posterior. E outra coisa muito importante antes de você operar um paciente com tumor, em geral, eles são na coluna torácica, é você saber localizar o nível. Aquilo de você colocar fio de Kirchner na lateral da pele e vai correndo a radioscopia, aquilo é um desastre.
porque o fio de Kirchner que você deixou em L3, a hora que eu corro a radioscopia para T11, ele já se mexeu no L3. Eu já não sei se aquilo é L4, se ele está no L3, então eu perco a minha certeza da marcação. Porém, imagine um caso desse, onde eu tenho aqui, isso aqui é um caso de hérnia, tá? Mas serve para marcar da mesma forma. Uma hérnia T6, T7, onde sempre você faz o scan completo da coluna. Imagine que eu tenho esse caso de hérnia, nesse caso de fusão, fica muito simples saber o nível. Com um raio-x eu consigo definir o nível que eu vou operar. Porém, se eu não tenho essa fixação, aí eu estou perdido, é aquele vai e vem da escopia. Então, tem um trabalho que mostra isso, que a gente tem feito. Você, no AP, você vai passando vários fios de Kirchner, então eu passo em L3, aqui eu passei em T11, depois em T7. E aí, eu passo como se fosse um parafuso, o começo de um parafuso percutâneo. Não preciso nem invadir o pedículo todo. E aí eu vou no perfil e vou contando. Aqui está L3, aqui está L3, aqui está T11, aqui está T11, aqui está T7. Eu não tenho dúvida da minha marcação, porque a marcação é fixa dentro da vértebra. Então você vai perder aquele problema que você tem de ter o marcador na pele. E se você ainda tem uma dúvida, porque essa aqui é uma imagem intraoperatória, ó, isso aqui é o acesso intratorácico, aqui tem a marcação posterior, você faz um raio-x de AP, aqui é o T7, eu estou exatamente no disco T6, T7. Então, esse recurso é extremamente interessante para ser usado nesses casos onde não há marcador externo. É diferente de operar uma metástase, diferente de operar uma fratura, onde eu estou vendo. Numa imagem raio-x eu já vejo onde é o problema. Então aqui eu vou mostrar dois casos, uma senhora de 78 anos com uma mielopatia, uma paraparesia crural, com liberação e déficit piramidal, já andando no último mês com muita dificuldade, e onde a gente localizou um tumor em T6. Esse tumor, ele mostra que ele é intradural, porque tem aquela característica de aumentar o espaço licórico, quando você está chegando perto do tumor, do lado do tumor, e aqui você vê uma grande compressão. A medula é esse filetinho aqui, enquanto o tumor ocupa todo o canal. Essa senhora tem uma cifose, porém toda anquilosada. Aí você vai me dizer, pô, mas você está preocupado com a banda posterior? Tô. Primeiro que isso pode, acho que é pouquíssimo provável, gerar uma deformidade. Mas a deformidade desses casos não é a ligamentar, é a óssea. Ela pode ter uma fratura osteoporótica. Se eu tenho a banda preservada posterior, essa fratura certamente vai dar menos cifose. E me ajuda a controlar melhor a dor. E se eu puder fazer uma coisa menor numa senhora de 78 anos, é óbvio que é muito interessante. Então isso aqui é uma hemilaminectomia, aqui está a lâmina. Não, isso aqui está errado. Se eu quiser fazer uma hemilaminectomia para tirar alguma coisa de dentro do canal, de dentro da dura mater, só se eu for mágico para fazer com isso. A hemilaminectomia correta é quando você encosta no pedículo, ou margeia, ou tem uma discreta ressecção da parte anterior da articulação, e você vai por baixo do processo espinhoso. Então, é uma cirurgia extremamente semelhante ao over the top, que é aquela descompressão que você faz bilateral em casos degenerativos com um acesso só. Espera aí que eu estou apanhando aqui. Isso. E isso foi o que a gente fez aqui, ó. Então a gente tem um over the top aqui, junto ao pedículo de um lado e por baixo do espinhoso do outro, tá? Então, para você abrir a dura mater, lógico que você às vezes não abre exatamente na linha média. Você tem que abrir alguns milímetros para o lado que você está. Tem algumas nuances diferentes. Por exemplo, quando eu vou fazer uma laminectomia ampla, eu estou vendo a medula, estou vendo o tumor, fico mexendo no tumor. Se eu ficar mexendo no tumor nesse caso, talvez eu afunde o tumor e comprima mais a medula. Então, esses casos que você está operando sem ver a medula, você passa um fio ou com uma pinça, você traciona o tumor para fora e aí você vai trabalhando nele. Tem que tomar muito cuidado para não empurrar ele e você, durante a ressecção, aumentar a sua compressão. Sempre com monitorização, é uma coisa que a gente faz de rotina.
o sangramento é mínimo, porque isso é uma hemilaminectomia, e o paciente tem que estar bem fixo na mesa, porque às vezes você tem que virar o paciente para ter um ângulo de visão melhor. Então aqui você vê ressonância pré e pós, aqui a gente tem o axial, a medula mostrando aquela compressão que ela tinha, mas totalmente livre, e aqui a hemilaminectomia, com a medula voltando à sua posição normal. O paciente evoluiu extremamente bem, vai para a UTI pela idade, mas pode ir embora com 2 ou 3 dias, uma dor desprezível. Esse foi um dos primeiros casos que eu fiz de muitos anos atrás, e o anátomo veio chivanoma, está tratado, está resolvido. Tumores intramedulares é possível também de fazer isso, porém é mais complexo e, de novo, aí lembra aquela primeira slide, não é para todos os casos e não é para todo cirurgião. Tem caso que tem um cirurgião que consegue fazer por hemilamineia, eu posso não conseguir, e vice-versa. Então você tem que entender o tamanho que você precisa para operar, para quê? Para, independente da técnica, você fazer correto. Então esse aqui é um caso de uma paciente de 62 anos com uma paresia, uma liberação em déficit piramidal rapidamente progressiva. Ela chegou com esse edema enorme na coluna torácica. Primeiramente tinham falado em que era uma seringomelia, aí a gente analisou melhor, não é seringomelia, porque ela veio com esse diagnóstico, e na injeção de contraste você vê uma captação um pouco irregular na altura de T8, T9, T10. Para complicar um pouco, ela tem uma pequena tumoração na coluna lombar e tem ainda uma deformidade com uma escoliose lombar. Então, isso aqui são as imagens intraoperatórias. Me desculpe pela grosseria do afastador. O certo é você ter um afastador minimamente invasivo. Quando você não tem, você improvisa e às vezes ele produz um descolamento da pele do subcutâneo da face é maior. Mas isso aqui é a linha média. Então aqui está a pele, né? Isso aqui é a linha média, aqui está a dura mater. Se você chegar numa cirurgia dessa e eu não te falar que é por hemilaminectomia, você não sabe. Você não consegue saber tamanha a amplitude que você tem de visualização. E aqui nós abrimos a dura mater, tinha até umas placas de aracnoide calcificadas. A abertura da dura é 3 milímetros lateral, mas a mielotomia nesse caso você consegue fazer exatamente na linha média como você queria. Tá? Então, isso não proíbe você fazer uma mielotomia mediana. Nós removemos esse tumor, que era parcialmente, tinha uma delimitação parcial e tinha um conteúdo cístico, que eu fiquei até com dúvida se não era uma infecção, porque parecia pus. E o sangramento extremamente baixo, a mesa fixa de novo, o paciente evolui extremamente bem do ponto de vista de dor, ferida operatória, tudo isso. E o pós-operatório, você vê a nossa janela de novo, igual ao primeiro slide, e aqui a gente vê o corte axial já sem o tumor. O nosso tumorzinho da lombar continua lá, você vê ele bem aqui, ó, e ela tem uma dor neuropática, agora eu fico na dúvida se é dor neuropática ou não. E aqui o controle pós-operatório, ó, você vê que você não nota tumor aqui. Tá? E o diagnóstico veio um astrocitoma, como já me antecederam, isso aí vai para o oncologista, você sempre tem que trabalhar com mais de uma especialidade nesses casos. Isso aqui é do Franz, que ele me deu, lá da Escola Paulista, onde a gente começou esse trabalho, então lá a gente faz isso há muitos anos, eu trabalhei lá até 2015, o Dr. Franz, que está aqui, me substituiu com uma maestria extremamente importante. E o que eu falei, a tendência dos acessos minimamente invasivos, você tem que entrar nesse mundo, isso aqui é muito bom, vale a pena, cirurgia minimamente invasiva, na minha opinião, é o futuro. Porém, não é que serve para tudo e não é que não serve para nada. Você vai progressivamente agregando o que você acha melhor ou não. Tudo com bom senso. Desculpe o tempo que foi esgotado. Era isso.